A transição planetária está a todo vapor. Todos estão percebendo o quanto as coisas estão mudando. Até aqueles que não estão despertos já notaram que existe algo diferente no ar. Muitas coisas graves e tristes estão ocorrendo na Terra, mas especialmente no Brasil, como temos presenciado nos últimos meses e dias. A limpeza no planeta está acontecendo e muitas mortes serão noticiadas, pois essas almas já fizeram suas escolhas e é determinação do Pai que aconteça. Tudo o que acontece vem de um propósito maior, e a fonte criadora sabe de todas as coisas. Por isso, não é bom que se misturem as energias caóticas que estão no planeta. Muitas coisas ainda precisarão ser limpas para que a influência dos negativos seja totalmente retirada desse planeta. E eles sabem que já perderam, por isso estão usando os seus fantoches encarnados, que são todos os que compactuam com suas ideias, para atrasar o processo evolutivo do planeta. Eles sabem que o Brasil é a pátria do Evangelho e existe uma programação divina nesse país. Acontecimentos vindos da luz que impactarão o mundo serão provenientes do Brasil. Então, os negativos estão fazendo de tudo para impedir o agir da luz neste planeta e impedir o trabalho espiritual de muitos médiuns da luz encarnados hoje no Brasil. E estão usando todos aqueles que estão em sintonia com eles para atacar aqueles enviados da luz. E como eles usam essas pessoas? É simples, basta que sejam iguais a eles, maus, invejosos, gananciosos, agressivos e entre muitos outros sentimentos de baixa vibração. Eles estão usando suas últimas cartas, pois estão desesperados. Os magos negros, seres das trevas do astral inferior, tinham um terrível plano para ser aplicado aqui no Brasil. E qual seria este plano? Como eu já mencionei, existem muitos encarnados que estão em sintonia com eles. Pois bem, o plano seria o seguinte: os magos negros pegaram os obsessores dessas pessoas e aos poucos iam hipnotizando, ou seja, dando comandos do mal. E isso acontecia todos os dias, pois a hipnose não funciona do dia para o outro. Até que chegou uma hora que a hipnose estava quase pronta, a hipnose dos obsessores daqueles encarnados. E como esses obsessores estavam em processo de simbiose com esses encarnados, ficou muito fácil fazer uma subjugação. Ou seja, uma subjugação dos encarnados com os obsessores hipnotizados. E como isso aconteceria? Depois que a hipnose estivesse pronta, esses espíritos das trevas, ou magos negros, iriam acoplar os obsessores hipnotizados de forma profunda, como se fosse uma superincorporação no encarnado. Mas o espírito do encarnado não ia ser retirado do corpo, porém ele perderia os sentidos e não responderia mais pelas suas ações, pois o espírito do obsessor iria tomar o corpo dele. E vocês podem se perguntar, isso é possível? Sim, meus amados, isso é possível, pois esses seres das trevas possuem muito conhecimento. Eles estudam bastante. Eles são muito inteligentes, não têm moral, mas eles possuem muita inteligência que, é claro, é usada para o mal. E o que essas pessoas subjugadas iriam fazer? Elas sairiam invadindo centros espíritas sérios, centros de umbanda, igrejas evangélicas que realmente trabalham para a luz,
igrejas católicas e muitos outros templos sérios da luz. Seriam 10 milhões de pessoas subjugadas cometendo ataques terroristas no Brasil inteiro. Mas não ia parar por aí, eles tinham uma outra trama. Os magos negros iriam se tornar agêneres, tomaria o corpo de um encarnado e caminharia por aí como se fossem pessoas normais. Dessa forma, eles iriam comandar o seu exército do mal, com todos aqueles 10 milhões de encarnados subjugados, e todos eles iriam cometer ataques sem precedentes, iriam nas casas de todos os médiuns da luz para matá-los. Depois disso, eles iriam se desmaterializar do corpo do encarnado e iriam voltar para o seu lugar de origem. E eles não estavam preocupados se seriam presos ou não, pois eles não seriam presos. Quem seriam presos seria o corpo do encarnado subjugado. E o mesmo não lembraria de absolutamente nada, pois ele estava inconsciente. E então você pode me perguntar, como esses seres das trevas fariam para se tornar agêneres e ficar na forma humana, sendo que eles têm a forma de verdadeiros demônios? Eu vou explicar. Eles pegariam o duplo etérico de pessoas que tinham acabado de desencarnar. O duplo etérico, para quem não sabe, é como se fosse um corpo, só que mais sutil. E quando a pessoa morre, ele demora cerca de 40 dias para se dissipar na atmosfera. E sabendo disso, os magos negros já estavam esperando o desencarne dessas pessoas para pegar o seu duplo etérico. E antes do desencarne, eles escaneariam a mente dessas pessoas e assim criariam um corpo artificial com a mente da pessoa toda embutida neles. E o espírito da pessoa que morreu, para onde foi? Ele foi lá para baixo, pro umbral, pois ele estava em sintonia com os negativos. Então, meus amados, era esse o plano das trevas, em uma atitude desesperada, pois eles sabem que já perderam e que serão exilados. E fiquem tranquilos, pois esse plano terrível foi totalmente desfeito pelos seres de luz, pois a última palavra é sempre de Deus. E esse não foi o primeiro plano, já tiveram vários outros bem piores, mas a luz agiu antes que acontecesse. É a transição planetária, meus irmãos, a luta do bem contra o mal, anjos contra demônios. O mundo estaria bem pior se não fosse a proteção dos seres de luz, dos Exus com a justiça divina, dos pretos velhos, dos mestres ascensionados, dos anjos, arcanjos, guardiões planetários. Então, como encarnados, não devemos abrir brechas para estes seres das trevas, pois a situação é séria. E para entrar em sintonia com eles não é preciso matar e roubar. Basta que se tenha pensamentos, sentimentos e atitudes contrárias à luz, pois esses são crimes perante a Deus. Odiar, invejar, maldizer o seu irmão é um crime grave contra as leis cósmicas. E, por fim, essa foi a mensagem. Fiquem todos em paz e não deixem de praticar diariamente a reforma íntima, pois ela é muito necessária.